Olá pessoal, bem-vindo a mais um webcast da série MVP IT Showcast. Meu nome é Paulo Santana e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta da Microsoft chamada Virtual Machine Converter Solution Accelerator. Ferramenta essa que com certeza todos vocês vão utilizar em algum momento em suas carreiras profissionais. Eu estarei na apresentação, eu já trabalho na área de TI há 12 anos, já fui MVP Microsoft por 4 anos, de 2007 a 2010, na categoria Windows Server. Meus contatos, meu e-mail paulo.santana@inventit.com.br, Twitter, @paulo_santana, e tem meu blog, site www.paulosantana.com. Na moderação teremos meu amigo Alexandre Prado, atual MVP, né? Os contatos dele, Twitter, @Alexandre Prado, e o blog alexandreprado.wordpress.com. Tá bom? Quem acompanha o trabalho sabe que a gente está sempre entregando conteúdo para a comunidade aqui no Rio de Janeiro e em todo o país também. Vamos lá. Agenda dessa sessão. A gente vai fazer uma introdução ao Microsoft Virtual Machine Converter. E depois vamos fazer algumas demos rápidas, até porque o tempo é curto, não podemos estender muito essa sessão. Em torno de 45 minutos a gente entrega o conteúdo e os 15 minutos finais a gente utiliza para perguntas e fazer o encerramento da sessão. Tá bom? Legal. Vamos em frente. Bom, falar um pouquinho das ferramentas chamadas Microsoft Solution Accelerators. O que significa isso? São ferramentas testadas e automatizadas para ajudar na implementação segura e no gerenciamento de novas tecnologias da Microsoft. Tá? Alguns exemplos aí de Solution Accelerators. O MAP, né, Microsoft Assessment and Planning Toolkit, uma ferramenta interessantíssima, utilizada para você fazer um levantamento do seu ambiente, da sua rede, da rede do seu cliente, enfim, com as informações de hardware, software, inventário mesmo, né, fazer um levantamento a respeito das máquinas que podem ser virtualizadas ou não. É muito interessante a ferramenta, muito legal mesmo. Tá? Microsoft Deployment Toolkit, o famoso MDT, ferramenta também bastante útil e interessante, focada no deployment de sistemas operacionais de forma automatizada. Na verdade, é um conjunto de ferramentas através de uma console onde você consegue automatizar a tarefa de instalação de sistemas operacionais. Tá bom? O Security Compliance Manager, o SCM, que é uma ferramenta mais focada na parte de segurança, onde você tem algumas boas práticas, algumas políticas que a Microsoft entende como adequadas para ambientes de rede, né? Também uma ferramenta bastante interessante. E a ferramenta que nós vamos abordar hoje nesta sessão, o Microsoft Virtual Machine Converter, ou MVMC. Tá? Ferramenta focada na conversão de máquinas virtuais. Tá? Vocês vão ver mais para frente. Vamos em frente. O legal é citar que todas as ferramentas Solution Accelerators dessa categoria são gratuitas, disponibilizadas gratuitamente pela Microsoft. Tá? Quem acha que a Microsoft não disponibiliza algo gratuitamente está enganado. E elas são suportadas pela Microsoft. A gente sabe que no mercado tem inúmeras ferramentas para realizar quase todos esses papéis que eu citei, que essas 4 ferramentas aí listadas fazem. Mas acontece que são de terceiros, enfim. De repente utiliza algum método não documentado pela Microsoft. Essas ferramentas Solution Accelerators, obviamente, por serem da própria Microsoft, são suportadas pela mesma. Sem dúvida são ferramentas indispensáveis. Falar um pouquinho do Virtual Machine Converter, uma nova ferramenta Solution dessa categoria, né, Solution Accelerator, utilitário gratuito e suportado pela Microsoft para conversão de máquinas virtuais para o Hyper-V. Pode ser integrado ao System Center ou utilizado como uma solução independente standalone. A gente vai ver mais para frente de forma mais detalhada.
fácil de baixar, instalar e usar. O pacote completo é menor que 5 MB. Tá? Então não tem desculpa para não utilizar. Assistente em modo gráfico, GUI, né? E possibilidade de uso via linha de comando, através de script PowerShell, criando uma conversão de máquina autônoma. Permite uma forma fácil, rápida, de risco baixo dos usuários de VMware avaliarem o Hyper-V. Né? Os objetivos aí dessa sessão: utilizar o Microsoft Virtual Machine Converter para converter máquinas e discos virtuais, passar uma visão geral sobre os recursos atuais e futuros do MVMC, como converter uma máquina virtual VMware usando o assistente do MVMC, e como converter uma máquina VMware usando o Disk2VHD. Tá? Uma outra ferramentinha também da Microsoft, também gratuita. Tipos e métodos de conversão. Né? Temos a conversão hot, né? Que ela é iniciada em uma máquina em execução. Ok? Justamente que é feita através do Virtual Machine Converter. A máquina está em execução no VMware, você vai conectar no host do VMware ou no vCenter, né? A máquina virtual vai estar em execução e o Virtual Machine Converter vai substituir a máquina original por uma nova máquina sem interrupção do serviço. Essa nova máquina, obviamente, já no Hyper-V, né? Conforme configuração feita. Temos a configuração, o método de conversão warm, né? Iniciada também em uma máquina em execução. Ele cria uma segunda instância da máquina, mas com interrupção do serviço. Esse tipo pode ser utilizado através do Virtual Machine Manager, do System Center Virtual Machine Manager, onde você consegue gerenciar um host VMware através do vCenter, e você consegue criar uma segunda máquina dessa máquina VMware, dessa máquina virtual VMware, desta vez num host Hyper-V, okay? Através do System Center Virtual Machine Manager. E a migração cold, né, ou fria, é iniciada em discos offline, né, cria uma segunda instância dos discos offline em um novo formato bootável. Tá? Então pode ser feita através do Virtual Machine Converter ou do Disk2VHD. Ok? Bom, objetivos chaves do MVMC. Principais prioridades. Né? Possui suporte à conversão de máquinas virtuais hospedadas em host VMware nas versões vSphere 4.1 e 5.0, ok? E gerenciadas por um vCenter também 4.1 e 5.0. Legal? Conversões limpas, né? Ele faz a autocorreção da geometria dos discos. Né? O legal é o seguinte, lembrem, a máquina está em um host VMware, certo? Ou seja, o VMware Tools, né, que é o conjunto de instruções, como se fosse o IC do Hyper-V, está instalado nessa máquina virtual. Quando eu rodo o Virtual Machine Converter, ele já automaticamente remove o VMware Tools da máquina virtual e instala também de forma automática o Microsoft Integration Service. Tá? Legal. Eu posso criar um suporte, na verdade ele me fornece um workflow de implementação na empresa. Né? Posso utilizar o PowerShell, posso utilizar o Orchestrator para executar as tarefas de criação, de conversão da máquina virtual e hospedagem no Hyper-V, né? E também utilizar o Orchestrator para utilizar comandos via linha de comando para conversão de discos e máquinas virtuais. Ok? Tudo isso de forma bem simples, bem tranquila. É um produto que não possui dependência, né?
não é um produto grande, uma suíte, um sistema. O download pequeno, como falei, menor de 5 megas. A instalação é muito simples e a utilização mais fácil ainda, vocês vão ver. É muito simples, aquele formato de Next Finish, o assistente, existe um wizard que facilita a tarefa do técnico, do administrador. Tá? Lembrando que, eu já citei, existe também a forma de conversão através de linha de comando. Exige um pouco mais de conhecimento, tem um pouco maior de complexidade, mas também não é nada de outro mundo, ok? E o mais importante, suporte da Microsoft. A Microsoft suporta a ferramenta, como eu já falei anteriormente. Né? Tanto o Helpdesk e através de fóruns também. Né? A ferramenta possui updates para novas versões de Hyper-V, do VMM, possui suporte a discos VHD e VHDX, né? Suporta servidores Windows 2003, e também o Windows 2008 e o atual Windows Server 2012 também. Ok? Bom, conversões de máquina através do Microsoft Virtual Machine Converter. Bom, sistemas operacionais que podem ser convertidos. Né? Windows Server 2003 com SP2 x64x86, Windows 7 x64x86, Windows Server 2008 R2, obviamente somente na versão 64 bits, Windows Server 2008 R1 também na plataforma 64 bits, Windows Vista x86. Tá? Tendo como origem host VMware baseados no hypervisor vSphere 4.1, SX 5.0 SXI. Tá? Se eu tiver um vSphere 4.0, não consigo migrar máquinas virtuais hospedadas nele? Consigo, desde que ele esteja sendo gerenciado por um vCenter 4.1 ou 5.0. Ou seja, o Virtual Machine Converter ele conecta no vCenter 4.1 ou 5.0, né? Esse vCenter 4.1 ou 5.0, por sua vez, gerencia um vSphere 4.0. Aí sim eu consigo migrar máquinas virtuais que estejam hospedadas nesse host com vSphere 4.0. Ok? Tipos de disco, VMFS, Streaming, VMDK, VMDK Delta, Single, Multi, Extend, enfim. Todos os formatos de discos disponíveis para VMware. E destino, hypervisors, Windows 2008, R2 SP1, né? E Windows 2012 também já possui suporte. Tá? Windows 2008 R2, Windows Server 2012. E de tipos de discos, VHD fixo, VHD dinâmico e VHDX. Tá? VHD fixo tem um tamanho fixo, como o próprio nome já diz. VHD dinâmico ele vai crescendo conforme a necessidade. E VHDX é um novo formato de discos virtuais vindo no Windows Server 2012. Aprofundando um pouquinho, mais a fundo, vamos listar aqui. VMware, a origem de VMware, ou seja, host VMware que eu posso migrar máquinas virtuais. vCenter 5.0, vCenter Server 4.1, SX Server 5.0, SX Server 4.1. Como eu falei, se você tiver um vSphere 4.0, se você conectar o Virtual Machine Converter em um vCenter 4.1 ou 5.0, eu consigo migrar máquinas virtuais que estejam nesse vSphere 4.0. Tá? Destino, servidores host de destino, que eu posso migrar. Hyper-V em host Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, 2008 R2 SP1 Enterprise, 2008 R2 SP1 Data Center ou Hyper-V no Windows Server 2012. Também posso
ter como destino Hypervisor baseado em Hyper-V Server 2008 R2, Hyper-V Server 2012. Ok? Para quem não conhece o produto Hyper-V Server, é um produto também gratuito da Microsoft, é um Hypervisor Bare Metal, onde você faz o download desse produto gratuitamente do site da Microsoft, é um Windows Server no modo Server Core com o Hypervisor habilitado, ou seja, você vai ter somente o Hypervisor nesse servidor. Você não vai habilitar outras roles, outras funções como Active Directory, File Server, DNS, DHCP e por aí vai. Então você faz o download do produto, lembrando, é um Windows Server 2008 ou um Windows Server 2012 em modo Server Core, com o Hyper-V habilitado, ele vai ser o seu servidor Hypervisor baseado em Hyper-V. Ok? Esse produto é gratuito. Você precisa ter licença apenas das máquinas virtuais. Ok? Fica a dica aí, que muita gente tem feito, virtualizar Linux para esses Hypervisors, baseados em Hyper-V, sabe que você não precisa pagar a licença. Né? E dependendo da distribuição de Linux, você também não precisa ter licença, não precisa pagar. Então, você pode ter um Hypervisor gratuito, Hyper-V, e não precisa ter licença de sistema operacional, porque você está colocando um Linux ali dentro que não exige licença. Então, tem muita gente utilizando isso daí. Agora, se você for colocar uma máquina virtual baseada em Windows, aí você precisa ter licença. Lembrando que o Hyper-V Server é gratuito, ok? Vamos em frente. Bom, que sistemas operacionais podem estar instalados nas máquinas virtuais que a ferramenta Virtual Machine Converter consegue migrar? Ou seja, sistemas operacionais guest. Né? Então, máquinas virtuais baseadas em Windows Server 2003, Standard Edition, Enterprise Edition, né? Tanto na versão simples como R2, e nas versões plataforma x86 e x64, Windows Vista Enterprise também x86 e x64, Windows 7 Enterprise Professional Ultimate x86 e x64, Windows Server 2008 Enterprise Data Center, em ambas as versões também, x86 e x64, e Server 2008 R2 Standard, R2 Enterprise e Data Center. Tá? Então, posso ter esses sistemas operacionais instalados em máquinas virtuais, hospedadas em host VMware, que eu consigo, através da ferramenta Virtual Machine Converter, fazer a migração para hosts Hyper-V. Ok? Legal. Vamos em frente. Então, como é o processo aí de conversão de máquina através do Virtual Machine Converter? Eu tenho 3 cenários. A ferramenta precisa ser instalada em uma máquina. Pode ser um servidor, pode ser a máquina do próprio técnico, do analista da TI, enfim, do administrador da rede. Né? E tenho o cenário de origem, que é o servidor VMware, né? O host VMware. E tem o cenário de destino, que é um servidor Windows, baseado em Windows, Hyper-V, com Hypervisor Hyper-V, ok? Então vamos seguir aí. Tenho aí a máquina do técnico da TI, onde foi instalado previamente o Virtual Machine Converter. Eu faço a conexão em um host VMware através do vCenter ou do vSphere, do Hypervisor vSphere. Fiz a conexão através do Virtual Machine Converter. Vai ser listada a lista de máquinas virtuais existentes naquele host. Né? Ou no caso do vCenter, nos N hosts que podem estar sendo gerenciados através desse vCenter. Eu vou selecionar a máquina virtual a ser convertida, ok? Essa máquina virtual, eu digo para qual host Hyper-V essa máquina vai ser copiada, né? Vai ser armazenada posteriormente ao término do processo. Né? Essa máquina virtual no VMware, ela é copiada para a máquina onde está instalado o Virtual Machine Converter. Ok? Que no nosso caso aqui é a máquina do técnico da TI. Tá?
Posteriormente, e de forma automática, durante o processo de conversão, essa máquina virtual, anteriormente hospedada em um hypervisor VMware, ela é copiada para o hypervisor Hyper-V Microsoft. E a máquina é disponibilizada para o técnico da TI. Agora a gente vai fazer uma demonstração rápida. Infelizmente a gente não pode aguardar o processo de conversão, mas eu vou demonstrar para vocês como funciona o assistente. Vocês vão ver que é muito simples. O processo é bem simplificado mesmo. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma sessão. Ok. Todos estão conseguindo ver? Se alguém não estiver vendo, por favor, sinalize. Bom, eu já deixei previamente aberto aqui a console do vSphere aberta, né? Eu vou conectar aqui no vSphere. Um servidor vSphere. Nesse servidor eu tenho duas máquinas virtuais previamente criadas. Ok. Ok, tenho duas máquinas aqui previamente criadas. Certo. Por sua vez, eu vou startar o Virtual Machine Converter. Também já deixei previamente instalado. A instalação é muito simples, Next Finish. Tá? Você tem que ter o .NET instalado, ou 3.5 ou 4.0. Tá? Vocês vão ver que é muito simples a utilização do produto. Ok? Tela inicial, ele me diz quais sistemas operacionais guest que ele pode migrar. Eu já detalhei bastante durante essa apresentação. Next. Aqui em Source, origem, obviamente eu vou especificar o IP ou o nome completo do servidor do vCenter ou servidor SX ou SXI que a ferramenta vai conectar para a gente posteriormente fazer a conversão de uma máquina virtual armazenada no VMware. Ok? Então eu vou conectar naquele mesmo servidor SX que eu já havia conectado previamente na console. Deixa eu só confirmar o IP dele. Ok. Entro com as credenciais do VMware, tá? E ele vai validar as credenciais. As credenciais que eu passei do VMware para fazer a conexão ao hypervisor e nós podemos ter acesso à lista de máquinas virtuais existentes nesse hypervisor. Leva um tempinho, não demora muito. Ele está gerando a lista de máquinas virtuais. Não deve demorar muito, porque são só apenas duas. Vocês vão ver que o processo é bem simplificado. Legal. Ele já me mostra aqui duas máquinas virtuais previamente criadas. Ok? Elas estão ligadas, né? E ele já aqui no próprio assistente, ele já diz que para a máquina virtual ser convertida através dessa ferramenta, ela precisa estar ligada, né? Então vocês podem ver aqui o estado dela on, ligada, né? Tem que pertencer a um domínio e tem que ter o VMware Tools instalado. Tá? Então eu vou simular, eu não vou deixar o processo rolar, que demora, as máquinas são grandes aqui. O processo de conversão leva um certo tempo, tem outros componentes como rede, velocidade da máquina, enfim, processamento do hypervisor. Tem uma série de fatores que tem que ser levados em consideração para, na verdade, você não tem como mensurar o tempo, né? Cada máquina virtual vai levar um tempo e tem uma série de fatores que tem que ser levado em considerações, como rede, processamento da máquina local, processamento do hypervisor, enfim, por aí vai. Então eu só vou demonstrar o processo,
Tá? Tenho aqui, obtive a lista de máquinas virtuais existentes nesse host VMware, perdão, que nós fizemos a conexão através do Virtual Machine Converter. Ambas pertencem a um domínio, estão ligadas, enfim, ele já me traz aqui as configurações da máquina, né? Espaço em disco, memória, quantidade de CPU, sistema operacional, né? Eu seleciono a máquina, clico em Next, e ele vai me perguntar para onde eu vou jogar. Na verdade, ele vai me perguntar as credenciais dessa máquina virtual, né, que eu vou migrar. Eu preciso ter credenciais de administração nessa máquina, ok? Eu vou entrar com as credenciais aqui, domínio, nesse formato, domínio / usuário, e aqui embaixo a senha. Né? Eu posso selecionar para ele usar a conta de Windows, a conta de usuário logada naquele momento do Windows, né? E aqui eu vou dizer qual vai ser o estado final, né, da máquina de origem. Se ao final do processo ela vai continuar ligada ou se ela vai ser desligada. E a máquina de destino, que vai ser criada no Hyper-V, ao término do processo, ela vai ser ligada ou vai ser criada e vai ser mantida desligada, enfim. Você que vai vai decidir a forma de migração, né? Vai depender de uma série de fatores. Eu mandei validar as credenciais, ele não vai passar, né? Ele vai dar um erro, deixa eu marcar aqui. Passou. Legal. Eu vou dizer para onde a máquina virtual vai ser jogada antes de ser copiada para o host Hyper-V. Lembre que são 3 fases. Tem uma máquina do técnico da TI, que no caso é essa que nós estamos agora, e onde o Microsoft Virtual Machine Converter está instalado, né? Eu starto o processo a partir dela, ela conecta no host VMware, gera a lista de máquinas virtuais existentes naquele hypervisor VMware. Eu seleciono uma máquina virtual que eu quero migrar, entro com as credenciais de administração nela e quando eu vou iniciar o processo, essa máquina virtual vai ser copiada para a máquina de onde foi startado o processo. Tá? Ou seja, a máquina onde o Virtual Machine Converter está instalado. Então eu vou decidir aqui onde vai ser o meu workspace. Eu vou jogar aqui na unidade D, vou criar aqui uma pasta, por exemplo, conversão. Ok. Lembrando que você tem que ter um bom espaço em disco, é recomendável até que você tenha o dobro do espaço em disco do tamanho da máquina virtual que você vai estar copiando, tá? Então, atente-se quanto a isso, porque o processo de conversão pode falhar no caso se você tiver pouco espaço em disco. Ok? Legal, vou avançar. E aqui eu vou entrar com as credenciais do host que eu vou, host Hyper-V, que eu vou conectar para fazer a conversão. Ou seja, a máquina virtual do VMware vai ser convertida, copiada para a máquina onde o Virtual Machine Converter está instalado e posteriormente copiada para o host Hyper-V. Ok? E aqui eu entro com as informações, ou o nome, o IP, ou o nome completo do servidor, as credenciais, enfim, né? O diretório onde eu vou armazenar os hard disks no servidor Hyper-V, se o disco ou os discos vão ser fixos ou dinâmicos. Né? Avançando aqui, eu vou ter um summary, né? um resumo do que vai ser feito, e depois o processo vai iniciar. Eu não vou seguir porque nós não vamos ter tempo para demonstrar o processo de conversão completo, né? Mas é basicamente isso. Vocês viram que é muito simples o processo de conversão, a ferramenta é bem simples. Tá? Legal.
Você pode fazer a migração de forma online ou hot, né? Utilizando também duas outras ferramentas, dois outros recursos. Uma das ferramentas é o Disk to VHD, eu vou demonstrar também, muito simples. Você pode utilizar também através de linha de comando e interface gráfica. É online, é baseado em VSS, tá? E você só faz a conversão somente de máquinas Windows. Legal? System Center Virtual Machine Manager 2012. Eu posso utilizar, assim como a versão anterior, 2008, eu posso conectar, gerenciar um host, um vCenter, tá? Um VMware vCenter, e iniciar um processo de conversão de máquina virtual através desse vCenter gerenciado pelo VMM. Posso também iniciar um processo de conversão se eu tiver o VMTK, o arquivo de disco virtual do VMware, um VMTK de um servidor, eu consigo, através do System Center Virtual Machine Manager, tanto 2008 quanto 2012, iniciar um processo de conversão para Hyper-V. Tá? Através do Virtual Machine Manager eu consigo fazer P2V, né, que é a migração de máquinas físicas para virtuais, e V2V, né, que máquinas virtuais, migração de máquinas virtuais para virtuais. Nesse caso, por exemplo, de VMware para Hyper-V. Tanto de forma online quanto de forma offline. Legal? Aí vai depender da empresa, da necessidade, da aplicação, enfim. Né? Vou fazer uma demo rapidinha sobre essa ferramentinha, o Disk to VHD, uma ferramenta também bastante simples. Né? Deixa eu compartilhar mais uma área de trabalho aqui. Só um minutinho. Bom, eu tenho aqui um VMware Workstation aqui no meu notebook. Tá? Uma máquina virtual com do XP Professional, previamente instalada. Vou efetuar logon nela. Legal. Vocês podem ver aqui as informações dela, o nome dela é InvCli02. Ok. Eu já deixei previamente copiado. Essa máquina tem duas unidades, tá? Deixa eu demonstrar, ela tem 2 discos. Tá? Em cada disco tem uma partição. E eu vou demonstrar o processo de conversão dessa máquina, que poderia ser física, tá? Ela, no caso, é virtual, mas ela poderia ser uma máquina física. Aquela máquina antiga lá, que não tem, que roda, que não tem mais garantia. Você rapidamente consegue convertê-la em virtual através do Disk to VHD. Tá? Então essa máquina, lembrando, ela, nesse caso aqui, ela é virtual, tá? Está rodando num VMware Workstation aqui no meu notebook, mas esse processo poderia ser feito em uma máquina física também, ok? Legal. Então, lembrando, essa máquina tem 2 discos, cada um com uma partição. Eu vou simular a conversão para VHD apenas da unidade C. A unidade E, ela não tem nada. Tá? Na verdade, ela só tem o disco de VHD. Ok? Eu vou executar aqui ele. Né? Legal. Como eu falei, é uma ferramenta bastante simples. Né? Também pode ser iniciada através de linha de comando, de uma forma bem fácil. Para executar ela já me mostra os discos, as unidades existentes no computador que eu estou executando. Ok? Eu quero converter para VHD somente a unidade C. Então, deixo marcado aqui somente a unidade C. Ok? E aqui em cima eu vou definir e também nomear o arquivo VHD que vai ser gerado a partir da unidade C dessa máquina. Ok? Também, o processo leva um certo tempo. Né? Se bem que esse até de forma rápida, eu vou gerar um outro aqui. InvCli novo. Eu já havia gerado um previamente, mas eu vou gerar um novo aqui. Deve levar em torno de 2 minutos. Enfim, uma coisa rápida, até porque a unidade é pequena. Tá? Então, eu vou jogar, eu vou converter a unidade C desta máquina, ok? Em um arquivo VHD, que depois, posteriormente, eu copio para um host Hyper-V, crio uma máquina virtual, digo que o disco dessa máquina virtual é esse VHD que eu criei, e pronto, essa máquina foi virtualizada. Ok? E eu ainda posso incrementar ela, botando mais processador, botando mais memória, enfim, e em outras coisas. Tá bom? Então vamos lá.
como eu falei, selecionei aqui a unidade C. Deixa eu fechar aqui. Vou jogar esse arquivo VHD nessa pasta Disk to VHD. O arquivo vai se chamar invcli02 novo, .vhd. invcli02 é o nome da máquina. Create. Ele vai começar aí o processo de criação desse disco VHD. Né? Muito legal para você converter máquinas virtuais de forma também standalone, enfim. Existem inúmeras ferramentas para fazer esse tipo de coisa, inclusive não Microsoft. Né? A gente que atua com várias plataformas, enfim, você não pode se prender a uma tecnologia só, então você vai acabar manuseando outras ferramentas. Todos os players têm converters, enfim, a Citrix tem o dela, tem o ZenConvert, a VMware tem o vConvert, uma ferramenta sensacional, né, que já salvou minha vida algumas vezes, né, para migração, inclusive de máquinas antigas, de Windows NT. Né, e tem outras ferramentas da StarWind, né, tem ferramentas de linha de comando para você converter VHD para VMDK e vice-versa, enfim, tem N ferramentas para você trabalhar. Nós que somos profissionais de infra temos que saber manusear várias delas. Nesse caso aqui está focando em duas ferramentas de Microsoft, mas o leque de opções é imenso. Né? E essa ferramentinha Disk to VHD também já me ajudou bastante. Né? Ela é bastante simples, muito de fácil utilização. Né? Você rapidamente converte com uma máquina física, ou virtual também, nesse caso aqui é virtual. Você converte para um VHD e transfere para um host Hyper-V. Né? Ou quem tiver um ambiente standalone na máquina, um ambiente antigo baseado em Virtual PC, enfim, ou até mesmo Virtual Server, você pode utilizar esse formato VHD e subir uma máquina virtual. Né? Bom, ele continua aí copiando o volume C para o VHD. Né? Para adiantar, depois a gente volta, eu vou compartilhar aqui agora. Daqui a pouco a gente volta aqui, eu mostro o término do processo. Eu vou compartilhar o servidor Hyper-V. Só um minuto. Ok. Eu já havia gerado, né, o VHD, para a gente não ter que esperar tanto aquele processo, e depois eu teria que copiar esse VHD para o servidor. Eu poderia, naquele campo onde eu digo onde ele ia salvar, eu já poderia apontar diretamente para o meu repositório de máquinas virtuais no storage, enfim, ou se for um host Hyper-V que as máquinas virtuais fiquem armazenadas no próprio disco, enfim. Você define. No caso, eu estava copiando para a mesma máquina, para aquela unidade e depois eu teria que copiar o arquivo VHD aqui para o meu host Hyper-V. Tá? Aqui é um Hyper-V baseado em Windows Server 2008. Né? O servidor que eu tenho para realização de teste. Legal. Eu já copiei previamente o VHD criado. Tá? VHD é similar àquele que eu deixei criando, aquele processo do disco VHD rolando. Então agora eu vou demonstrar, tem o VHD, certo? Agora eu vou criar uma máquina virtual, que na verdade é aquela máquina que nós migramos no processo anterior. Né? Então eu vou criar uma nova máquina virtual aqui. Essa aqui é a interface do Hyper-V, né? O seu Hyper-V Manager. Ela vai se chamar invcli02 demo. Ok? Como eu já armazenei ela em uma pasta, eu vou dar um browse aqui. invcli02 demo. Select folder, ok. Next, vou botar aqui 1 GB de memória, máquina com Windows XP. Vai estar conectada à rede. Aqui que vem a informação importante. Eu vou dizer que eu já tenho um disco virtual existente. Tá? Então eu vou dar um browse aqui. Eu já havia copiado para o mesmo diretório, invcli02 demo, e aponto aqui para o VHD criado
que na verdade é aquela máquina Windows XP que estava no meu VMware, que foi virtualizada através do disco de VHD, gerando um VHD. Então, next, finish. Finalizando aí o processo de criação de uma máquina virtual. Ok, a máquina já está criada aqui. Vou abrir o console dela e vamos ligá-la. Vamos ver se vai dar tudo certo. Bom sinal. Sistema operacional inicializando, né? Legal, vamos logar na máquina. As coisas também funcionam de uma forma mais rápida, lembrando que isso é um ambiente de teste, né? Essa máquina virtual que eu gerei o VHD, não tem nada instalado nela, né? Então, obviamente, o processo demora um pouco mais. Então, pessoal, isso que eu queria demonstrar para vocês. Está aí a máquina virtual que nós migramos através do disco de VHD. Vocês podem ver aqui o nome dela, InviCli02, ok? Aí, obviamente, como ela está sendo executada em um outro hypervisor que possui um outro hardware, enfim, ele vai reconhecer o hardware desse equipamento. Vou precisar instalar o Integration Compass do Hyper-V, enfim. Mas o importante é mostrar que, de uma forma fácil e rápida, a gente migrou através de uma ferramentinha muito simples, né, pequenininha, que é o disco de VHD, né? Migramos uma máquina que estava no VMware e geramos o VHD, criamos uma máquina virtual no Hyper-V, apontamos para o VHD previamente criado e subimos a mesma máquina virtual, podendo desativar a antiga. E lembrando que, vou repetir, estou falando várias vezes, ela por um acaso está no VMware, poderia ser uma máquina física, né, que eu migrei, que eu consegui virtualizar através do disco de VHD. Tá bom? Vamos voltar lá agora para ver o término do processo do disco de VHD, que a gente deixou rolando. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Ok. E o processo finalizou. Vamos agora mostrar o VHD criado. InviCli02 novo.vhd que nós havíamos nomeado, certo? Legal. Finalizamos a demo. Vamos voltar agora para a apresentação. Bem simples, né, pessoal? Importante conhecer as ferramentas certas, né? Bom, estamos encerrando a apresentação. Como falei, nós infelizmente não temos muito tempo para fazer demonstração e ambiente de teste também é complicado, né? Você ter vários cenários, eu consegui mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Próximos passos. Download do Virtual Machine Converter Solution Accelerator é gratuito, está aí o link. Eu vou publicar também no blog e nos meus outros canais. Download do disco de VHD são ferramentas essenciais, gratuitas, que tem que fazer parte do conjunto de ferramentas de vocês, de nós, administradores de redes, administradores de ambientes Microsoft e híbridos, né? E também a dica é acompanhar sempre o blog do Windows Server, que tem sempre novidades a respeito. E lembrando que quem quiser testar o Windows Server 2012 pode fazer o download gratuito. Você tem 120 dias aí para utilizar o sistema operacional de forma gratuita e fazer os devidos testes necessários, tá? Quem tiver perguntas e respostas aí, eu e o Alexandre, a gente pode estar respondendo, tá? Temos aí mais um tempinho para perguntas e respostas. Quem tiver alguma, estamos à disposição. Na verdade, tinha uma pergunta aqui do Marcos, mas a pergunta não está aparecendo mais. Marcos, opa, achei.
Na verdade, o Alexandre já respondeu. Qual ferramenta posso utilizar para converter máquina física com Windows 2000 para Virtual Server ou Hyper-V? Você pode utilizar essa disk VHD, né, que eu mostrei aí. Né? Você pode utilizar, tem umas ferramentas também da StarWind, né, que a gente depois publica nos blogs nossos aí, através dos nossos canais. Né? É isso. Mas basicamente eu recomendo utilizar o disco VHD. Acho que é a forma mais fácil para você converter. Tá? Lembrando, o Virtual Machine Manager 2008, tá? O VMM 2008, ele converte máquinas 2000. Tá? Você consegue fazer o P2V de converter máquinas físicas com Windows 2000 e criar máquinas virtuais para Hyper-V. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, já temos aí um restinho de tempo. Alexandre tem mais uma pergunta aí para responder. Bom, pessoal, eu vou precisar encerrar a sessão, né? Eu agradeço a presença de todos. Né? Quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar e-mails para mim, para o Alexandre, enfim, através dos nossos contatos. Agradeço muito a presença de vocês. Sigam acompanhando a série MVP IT Showcast. Existem vários palestrantes MVPs que estão entregando conteúdo de qualidade em diversas plataformas, né, focando muito nos lançamentos atuais da Microsoft. Né, para você saber a lista de palestras disponíveis que já aconteceram, que foram gravadas e que os vídeos já foram disponibilizados, e também as que estão por vir, acesse o blog da série mvpitshowcast.wordpress.com.